Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de História. E olha só, nós estamos quase terminando a nossa apostila, né? Hoje é o último conteúdo que nós vamos ver da apostila. Na semana que vem a gente vai começar com outro conteúdo além da apostila, tá bom? Então vamos lá? Pega aí pra tia a apostila de História na página 44. Hoje nós vamos estudar sobre o pensamento científico e as teorias sobre a chegada do homem à América, tá bom? Então nós vamos estudar da página 44 até a 47, tá bom? Enquanto alguns grupos estavam estabelecendo-se em cidades no Neolítico, outros continuaram nômades. Vamos conhecer mais sobre eles? Para isso, primeiro vamos entender como são feitas as pesquisas científicas. Então, a gente já viu nas nossas aulas de história que no período paleolítico os homens viviam, eles não tinham moradia fixa, né? Eles habitavam cavernas, mas como eles não sabiam plantar, não sabiam domesticar animais, eles viviam se mudando constantemente em busca de alimento, né? Então, a partir do momento que eles começam a desenvolver essas novas tecnologias, eles começam a plantar, né? A praticar agricultura. Eles descobrem que se eles plantassem as sementes, né? As mudinhas das plantas, eles iam ter alimento sempre, a hora que eles quisessem, né? Levando em consideração o tempo, claro, né? Para se produzir. E também eles descobrem que se eles começassem a domesticar os animais próximos às suas cabanas, eles iam ter sempre uma reserva de caça. Então assim eles não precisavam sair para caçar ou ficar vários dias atrás de caça, né? E tudo mais. Então essas mudanças que ocorreram e são chamadas de Revolução Agrícola Neolítica, elas permitiram ao homem se fixar num lugar por mais tempo e aí começaram a surgir as aldeias, que mais tarde vieram a se tornar cidades, né? Os agrupamentos humanos. Então agora nós vamos entender como que funciona o pensamento científico, como que os cientistas eles trabalham para desenvolver essas teorias, essas ideias. Será que vem do nada, assim, no estalo? Não, né? Tem um método por trás de tudo isso. Para que esse conhecimento chegue até nós através dos livros, das apostilas, é necessário o trabalho de várias pessoas, né? Então nós vamos aprender um pouquinho sobre esse trabalho, tá bom? Então vamos lá. O pensamento científico. Para sabermos sobre tudo o que estamos estudando, muitas pesquisas foram feitas e muitos cientistas tiveram várias ideias que, depois de estudos, não foram comprovadas e tiveram que ser descartadas. Então, o que a gente aprende hoje, o que está nos livros, foi a primeira ideia de um cientista que ele falou, é desse jeito que aconteceu. E aí ele foi lá e escreveu um livro? Não, né? Ele teve aquela ideia de acordo, né, com algumas pesquisas e aí ele formula a hipótese, é assim que funciona, né? Formula aquela hipótese ali, e aí eles vão estudando, vários outros cientistas vão estudar junto com ele, né? Vão estudar sobre aquela hipótese formulada e vai ver se realmente ela tem base, né? Faz sentido, se tem vestígios que comprovem ou se não. Se tiver vestígios, coisas que comprovem essa hipótese, ela vai se transformar numa teoria, né? Se ela não tiver embasamento, se os cientistas encontrarem alguma coisa que não encaixa, que não está muito legal, eles descartam essa hipótese. E aí eles vão formular outra hipótese de como aquilo aconteceu, tá bom? Por exemplo, o que nós vamos estudar hoje, que é a chegada do homem à América. Existem várias hipóteses sobre isso. Algumas estão sendo descartadas e outras estão sendo um pouco mais aceitas. Mas isso vocês vão descobrir daqui a pouquinho comigo, tá bom? Então, continuando aí. Segundo parágrafo. Esse processo investigativo chama-se método científico, né? A forma dos cientistas trabalharem.
Um cientista pesquisador observa algum fenômeno e quer entender como ele é. Para isso, esse profissional desenvolve suas ideias sobre o fenômeno em questão. Então, ele vai pensar, por que isso é desse jeito? Como que é? Para confirmá-las, ele realiza pesquisas e experimentos. Depois, ele avalia o resultado dos dados que conseguiu e tira suas conclusões, né? Aí ele vai ver se depois dos experimentos, das pesquisas, se a ideia dele estava certa ou se ele estava errado, né? Tem que ser muito inteligente, muito sábio, né? Essas conclusões podem confirmar a sua ideia inicial ou mostrar que ela não estava correta. Observe o esquema. Então, acompanha com a tia o esqueminha aí da apostila. Observação inicial, né? Ele vai observar um fenômeno ali, uma situação. Problema ou pergunta, ele vai se questionar. Por que isso é dessa forma, né? Por exemplo, sobre a chegada do homem à América. O problema inicial a observação inicial. Então, vamos lá. Por exemplo, sobre a chegada do homem à América. Peguemos, então, qual que é a observação inicial? Existiam hominídeos vivendo aqui há mais de 9.000 anos, né? A gente sabe disso através dos fósseis encontrados recentemente, né? Principalmente pelo fóssil da Luzia, né? Uma Australopithecus que foi encontrada aqui no Brasil, né? Em Minas Gerais, olha que legal. Então, a observação inicial é que já existiam, né, seres humanos vivendo aqui há milhares de anos. Então, essa é a observação. Problema ou pergunta. Qual que é o questionamento? Como que esses hominídeos chegaram aqui? Como que eles chegaram até o Brasil, né? Até a América? Lembrando que a América é um continente que não está ligado aos outros continentes, assim como a Oceania também, né? E a Antártida. Ela não está ligada por via terrestre aos outros continentes, né? Tá aqui o globinho aqui, ó. Aqui está o continente americano, né? Tudo aqui é América, olha, bem grandona, né? Aí, né, América do Norte, América Central, América do Sul, onde nós estamos. E aqui, olha só, tem um espaço muito grande, não é isso? Tem um espaço grande aqui, isso aqui é tudo água, isso é mar, é oceano, né? Oceano Atlântico aqui, ó, né? O Oceano Atlântico separa a América da África. Então, como que essas pessoas chegaram à América, né? Se não tinha como eles passarem caminhando. Não existia avião nessa época, a gente sabe que não existia nem carro, né? Como será que eles atravessaram essa imensidão desse oceano? Então, esse é o problema, né? É a pergunta que os cientistas se fizeram. E aí eles começaram a elaborar hipóteses. E se em algum momento ficou tudo congelado, tipo naquele filme lá da Era do Gelo, que é bem legal, que tem o Cid, que é muito interessante, né? Aquele filme. É uma comédia, né? Muito engraçado. Então, eles começaram a pensar, será que aquele negócio lá da Era do Gelo, será que foi assim que eles chegaram até a América? Né? Durante um determinado período, ficou tudo congelado e eles atravessaram? Será que eles já sabiam fazer algum tipo de barco? Será que eles já conseguiam produzir algum tipo de meio de locomoção marítima, né? Para atravessar navegando esse oceano? Como será? Então, essas são as hipóteses que eles foram, né, desenvolvendo. Depois vem as pesquisas e os experimentos. Aí não tem como fazer um experimento, né? Nesse caso aqui, que a tia está explicando. Então, vieram as pesquisas. Onde será que foram encontrados fósseis mais antigos? Será que tem as semelhanças entre os fósseis, né? Para indicar mais ou menos um modo de vida semelhante entre as pessoas que viviam aqui e as que viviam ou na Oceania, ou na África, ou na Europa, né? Para saber de onde que esses hominídeos vieram.
a avaliação dos resultados. Depois, eles pegam esses resultados, essas pesquisas, e eles comparam, ó, isso faz sentido, isso não faz, tá? Mas eu não vou dar o resultado para vocês agora não, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, tá bom? E a conclusão, como foi de fato que eles chegaram? É importante a gente entender que ainda não há, né, uma teoria 100% comprovada que foi assim que eles chegaram na América. Existem algumas teorias, né? Algumas mais aceitas, algumas menos aceitas, tá bom? Por quê? Porque a gente precisa entender que não existiu homem nesse momento, ele não sabia escrever, né? Ele tinha uma cultura ágrafa, não sabia escrever, né? Os registros que se tinham eram nas paredes das cavernas, então é uma coisa assim muito muito pouco, vamos dizer assim, né? Para a gente definir exatamente como que eles chegaram aqui. O que dá para a gente ter é algumas hipóteses que podem se aproximar muito da realidade, mas não dá para saber exatamente como foi, tá bom? Então, continuando aí, o último parágrafo da página 44. Para um conhecimento ser aceito pelos demais cientistas, ele precisa passar por todas essas fases e, finalmente, ser comprovado. Para isso, há muitos debates entre eles. Então, não é um cientista só, né? Eu penso assim, vai ser desse jeito. Não, eles trabalham em equipe, de grupinho, muito bem. E aí, eles se reúnem, e aí eles pensam em conjunto sobre isso, pesquisam juntos, para depois trazer esse conhecimento para nós. Algumas vezes demora muitos anos para uma hipótese ser comprovada e tornar-se uma teoria aceita por todos, né? Então, a teoria é depois que ela é formulada, depois que todo esse processo aconteceu aqui, né? Depois de todas essas pesquisas, então há a teoria, bom? Agora vamos lá na página 45. Agora nós vamos estudar bem aprofundado aí, bonitinho, sobre os povos, né, que viviam na América, mais especificamente aqui no Brasil. Vamos lá? Povos nativos americanos e brasileiros. Como chegaram? Existem várias hipóteses para a chegada dos primeiros habitantes da América e do Brasil. Algumas são aceitas com mais certeza, outras ainda estão em discussão. Observe o mapa. Migração dos hominídeos. Aí, nesse mapa, a gente vai ver como que se deu esse movimento migratório, né? Segundo os cientistas. Como que esses homens, né, esses hominídeos, eles saíram lá da África, da Ásia, da Europa e chegaram até a América. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente sabe que para a gente ler um mapa, a gente precisa de ler a legenda dele, que a legenda, né, nós aprendemos em geografia que ela vai trazer as principais informações, né, suficientes para a gente ler esse mapa. Então, vamos lá. Na legenda tem uma parte que tem tipo uma manchinha verde, né? Essa manchinha verde mostra os australopitecos, né, que eram os primeiros hominídeos. Os pontinhos de vermelho eram os Homo habilis, né? Depois a gente tem a setinha de azul. Essa setinha, as linhas em azul escura, mostra a dispersão do Homo erectus, né? Quando o homem ele deixa, né, os hominídeos deixam de andar todos encurvadinhos assim, porque os braços eram muito longos. Agora o Homo erectus, ele tinha os braços mais curtos, né? Porque ele não precisava ficar subindo em árvore tanto quanto os outros hominídeos, e aí os braços eram mais curtos e a coluna mais retinha, né? Então eles conseguiam andar sobre dois pés, eram bípedes, né? Conseguiam se locomover de uma forma melhor. E aí, o que significa dispersão, né? Como que eles se espalharam pelo mundo, né? Então, essa setinha, ela indica de onde que eles saíram e para onde que eles foram. O quadrinho em amarelo são os primeiros homens modernos, né? Os Homo sapiens. E a setinha de rosa aí é a dispersão do homem moderno, que é o Homo sapiens, né? Que é o mais próximo do que nós temos hoje, né? É o nosso ancestral mais próximo.
Então, a gente vai ver que a setinha azul, ela se dispersa mais ou menos do meio do continente africano e vai, né, para o sul do continente africano, né, para baixo aí. Ela vai também para o oeste do continente africano. Ela vai também para o leste, né, para a Ásia e também para a Oceania. Percebam que o Homo erectus, ele não chega à Europa nem à América. Ele só fica entre a África e a Ásia. Observem isso. O Homo erectus, ele vai habitar esses dois continentes, África e Ásia, tá bom? Surgir na África e vai caminhar para a Ásia. Ele não vai chegar nem à Europa e nem ao continente americano. Agora a gente vai analisar a dispersão do homem moderno, né? O Homo sapiens. O Homo sapiens, ele também, né? Ele vai partir aí dessa região aí de encontro, né? Entre os três continentes, Europa, Ásia e África. Nesse pontinho amarelo aí, tá vendo? E desse pontinho amarelo, que tá aí no mapa, ele vai se dispersar tanto para a África, né? Para o sul da África, para o oeste da África, quanto para a região norte, né? Oeste e norte da Europa e também para a região leste. Ele vai ir para a Ásia, né, pelo leste e descer também para a Oceania, né, pelo sul. Eles vão chegar mesmo lá na Oceania, tá vendo só? O que não ocorreu com o Homo erectus, né? O Homo erectus, ele vai tentar, né? Vai chegar bem próximo, mas ele não vai povoar toda a Oceania, né? E o mais interessante é o Homo sapiens, que chega até a América. Tá vendo? Quando a gente olha pela setinha rosa, ela atravessa lá em cima, lá pertinho. No Oceano Pacífico, ela atravessa pela Ásia, né? Pela uma parte onde vamos dizer assim, o canal, né, do oceano fica mais estreito entre os dois continentes, entre a Ásia e a América do Norte, e eles atravessam por esse canal e descem à América do Sul. Como isso aconteceu? Então agora nós vamos ver. Vamos lá? O mapa mostra a teoria mais aceita para as migrações dos nossos ancestrais, inclusive para a vinda dos homens para a América. Segundo as pesquisas, os primeiros habitantes da atual América começaram a chegar ao continente há mais de 16 mil anos. É muita coisa, não é? Foram diversos grupos humanos que vieram migrando, isto é, caminhando pelo norte da Ásia. Hoje, esse local é mar, mas naquela época estava congelado. A Era do Gelo era mais ou menos isso, né? Uma ponte gigantesca de gelo. E eles aproveitaram que estava congelado e passaram, né? Da Ásia para a América. Formaram uma ponte de gelo pela qual nossos ancestrais puderam passar. É importante notar que foram 3 ondas de migração separadas. Então não foi um grupo só que juntou, veio todo mundo junto. Não. Foram 3 grupos, tá? Dessas, alguns povos ficaram na atual América do Norte, enquanto outros foram descendo e chegaram ao sul do continente há 15 mil anos. É interessante pensar que o processo de ocupação da América do Norte ao sul levou 1000 anos. Segundo as pesquisas, é muito tempo, não é mesmo? Com certeza, né? Imagina só, para passar, vamos colocar assim, só, né? Da América, vamos pegar nosso globo bonitinho, só para passar, vamos colocar assim, dessa parte até essa parte aqui, eles levaram cerca de 1000 anos esse processo migratório só entre o continente americano. Isso não leva em consideração o tempo que os hominídeos levaram para chegar à América, né? Isso é só o tempo de povoamento da América, só o povoamento da América, 1000 anos.
Então agora pega para ti a apostila na página 46. No entanto, existem muitas diferenças físicas e culturais entre os povos originais americanos. Isso levou alguns pesquisadores a pensar em outras hipóteses para a chegada dos nossos ancestrais na América, né? Esses povos, eles não viviam de forma todos iguaizinhos, né? A gente vai conhecer daqui a pouco os maias, os incas e os astecas. Eram povos, né, totalmente diferentes e ainda eram diferentes dos índios que habitavam o Brasil, né? Então, esses hominídeos, eles chegaram aqui no Brasil, esses hominídeos, eles chegaram na América, mas o povoamento não foi todo igual, as crenças desenvolvidas não foram iguais, a cultura deles não era igual, tá bom? Uma dessas hipóteses é a Malaio-Polinésia, que afirma que os grupos humanos podem ter saído da Polinésia pelo Oceano Pacífico, chegado ao Peru, eles teriam aproveitado as correntes marítimas para navegar. Então essa é uma outra teoria, que não tem nada a ver com aquela primeira que eu expliquei para vocês, que eles atravessaram por uma ponte gelada. Segundo essa teoria aqui, eles já saíram, né, da Polinésia, que é pertencente à Oceania, então é outro caminho, né? Aqui embaixo, quando a gente olha para o mapinha, aqui a gente vê que a Polinésia, ela tá cá embaixo, né? E a distância de mar, né? O tanto de água, de oceano que tem entre a Oceania e a América do Sul é muito grande. Mas, segundo os cientistas, eles podem terem vindo navegando. Não se sabe, né? A outra hipótese é a australiana, segundo a qual nossos ancestrais teriam saído da atual Austrália e vieram navegando de ilha em ilha com o curso de canoas primitivas. Eles teriam passado pela Antártica e chegado ao sul da América, né? Outra teoria também voltada para a navegação, né? Ela é parecida com a primeira que a gente estudou aqui, né? Ó, essa sobre a Malaio-Polinésia, só que ela parte de um outro lugar, né? Que eles vieram da Austrália. Não se sabe exatamente se é verdadeira, né? No entanto, os cientistas ainda discutem todas essas hipóteses, né? Não são teorias, são hipóteses, né? Como nenhuma delas pode ser comprovada ainda, a mais aceita é a da passagem pelo norte, vindo da Ásia. Por que essa teoria, a primeira que eu expliquei para vocês sobre a ponte gelada, como se fosse um período de era do gelo, né? Por que essa teoria é a mais aceita? Porque o espaço, né, para eles atravessarem era bem menor e faz muito mais sentido se a gente parar para analisar, né? Eles atravessarem uma região gelada e em um espaço pequeno é mais imaginável, vamos colocar assim, do que essa navegação aqui. Isso é muito grande esse espaço para eles navegarem. Será que eles tinham tecnologia para desenvolver instrumentos? Não. Para eles desenvolverem canoas primitivas que aguentassem navegar tanto tempo, né, por um espaço tão longo? Então essas teorias, elas não são muito aceitas ainda, né? Perdão, essas hipóteses, elas não são teorias, elas são hipóteses, são ideias que os cientistas têm e que eles estão estudando ainda sobre isso, para ver se elas se confirmam e viram teorias ou se elas vão ser descartadas, bom? Então elas são hipóteses. Então aí, nesse mapa da página 46, está explicando todos esses movimentos, né? O primeiro movimento é sobre a passagem, né, pelo Estreito de Bering, né, pelo norte lá da Ásia, né, até a América do Norte, e também a teoria de que eles tenham vindo, né, das Filipinas para a América do Sul e da Polinésia para a América do Sul também. Então são 3 grupos, são 3 momentos diferentes, são 3 formas diferentes de chegada do homem à América que os cientistas estudam, tá bom? Agora nós vamos ler na página 47 uma notícia relacionada
a esse assunto que nós estamos trabalhando, sobre a chegada do homem à América. Vamos lá? Tem história na notícia. As pesquisas para descobrir o passado da humanidade estão sempre produzindo novos conhecimentos. Leia a notícia abaixo sobre esse assunto. Análise de DNA reescreve saga dos primeiros habitantes do Brasil. 2 estudos monumentais, ambos com participação de cientistas brasileiros, estão reescrevendo a história dos primeiros habitantes das Américas, com a ajuda do DNA. Né? Então, são pesquisas gigantescas, né? Muito grandes. Os novos dados revelam uma saga complicada, né? Um caminho complicado, que inclui idas e vindas entre as diferentes regiões do continente. O desaparecimento do grupo ao qual pertencia a célebre Luzia, né, aquela do crânio, né, que se perdeu no incêndio do Museu Nacional, aquela que vocês ficavam curiosos, querendo saber quem era, né? É a brasileira, né, de 11 mil anos e meio de idade e um possível parentesco de alguns indígenas do passado e do presente com povos da Oceania. Então, segundo essa pesquisa aqui, né, essa reportagem, pode ser que tenha algum parentesco, né, entre a Luzia, né, que é o ancestral mais antigo encontrado na América, e alguns povos que viviam lá na Oceania. Então, será que realmente eles vieram, os que habitavam aqui a América do Sul, será que esses povos vieram pela América do Norte? Ou será que eles vieram realmente navegando, né? Agora, nós vamos fazer a atividade da página 48, tá bom? Vamos lá com a tia, então. Número 1. A reportagem trata de uma pesquisa feita com a participação de cientistas brasileiros. Sublinhe no texto a frase que indica o tema da pesquisa. Então, tá lá no primeiro parágrafo, já vou até dar uma dica para vocês. É no primeiro parágrafo aí, ó. No finalzinho do primeiro parágrafo tá escrito assim, ó, a história dos primeiros habitantes das Américas, né? Então vocês vão sublinhar esse trecho, tá bom? Letra B. As informações ou dados da pesquisa mostram que a vinda dos primeiros habitantes brasileiros foi fácil? Segundo tudo isso que eu expliquei para vocês acham que foi fácil? Né? Eles simplesmente falaram assim, hoje a gente vai dar um rolezinho, a gente vai chegar lá na América, vamos ali na América, né? Na época não chamava América, né? Mas será que foi assim? Foi fácil assim? Eles saíram, chegaram rapidinho? Foi rápido? Aí vocês vão responder para a tia. Número 2. Segundo a pesquisa, agora número 2, na página 48. Segundo a pesquisa, alguns dos nossos antepassados e dos indígenas atuais têm parentesco com povos de outra região. Qual? Tá lá no texto lá da reportagem, tá? Vocês vão voltar na reportagem e lá vai falar, né? Se a gente tem parentesco, se os primeiros povos, né, que habitavam aqui têm parentesco com povos de outro continente, que continente é esse? Bom, agora número 3. Em sua opinião, agora essa é pessoal, tá? É para você pensar e você vai colocar a sua opinião. O que você achou sobre isso? As pesquisas científicas ajudam a conhecermos melhor o nosso passado? Você acha que sim ou não? É bobagem o trabalho desses cientistas, não serve de nada. Se você achar que é assim, você vai colocar que não, né? Agora, se você acha que as pesquisas científicas são importantes, você vai colocar. E o porquê, né? Por que essas pesquisas são importantes? Né? Esse é pessoal, você pode achar importante ou não, tá bom? Qualquer coisinha pode me mandar mensagem, me ligar que eu ajudo, beleza? Um beijo!